No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você tudo que eu sempre escuto aqui na Turquia quando eu conto pro povo de onde eu vim, quando eu falo que sou brasileira. Para esse vídeo ficar ainda mais interessante, ainda mais completo, eu convidei várias amigas minhas brasileiras para que elas contem também as experiências delas, de tudo que elas ouvem por aqui, quando elas contam pro povo turco que elas são brasileiras. Eu vou começar falando da minha experiência. Todas as meninas que estão participando deste vídeo também têm canal aqui no YouTube. Eu te convido a ir lá conhecer o canal das meninas, se inscrever no canal das meninas. O link do canal delas vai estar tudo aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Oi pessoal do mundo da Dani, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz, eu moro na Turquia já fazem mais de 10 anos, sou casada com um turco e nós temos um filho de 5 anos. Oi, tudo bem? Eu sou a Jéssica Sani e eu estou aqui em Izmir, na Turquia. Um beijo para você, Dani, e um beijo para todos os seus inscritas, todos os seus inscritos. Olá, mundo da Dani. Um beijão da Renata na Turquia. Oi, eu sou a Regiane. Oi, gente, meu nome é Jéssica. Eu moro aqui na Turquia há 4 anos. Olá, turquetes! Eu sou a Leca Rocha. Ela veio do Brasil, né? Brazilian Girl! Brasileira? Brasileira? Mas é claro! Eu já expliquei mais de 1000 vezes. Eu achei um absurdo o que aconteceu comigo. Já aconteceu várias vezes, principalmente quando eu mudei pra cá. Acho muito engraçado essa imaginação que voa longe. Todo mundo, quando eu falo que eu sou brasileira, já logo vem falando. Eu fiquei muito nervosinha. Eu achei um absurdo. Então eu quero começar contando algo interessante e engraçado que aconteceu comigo esses tempinhos atrás, acho que foi agora uns 2 meses atrás. Eu fui passar numa consulta de rotina no endocrinologista para fazer os meus exames anuais, o meu check-upzinho, né? E eu entrei lá, né, para ver as minhas taxas hormonais, a minha tireoide, o meu colesterol. Sentei lá, né, na cadeira, na frente do médico. O médico tava com uma cara séria, assim, sabe? Uma cara séria, um rosto fechado. Ele tava com a cabeça baixa, mal olhou pra mim. Aí eu sentei na frente dele, aí ele só levantou o olhinho assim, sabe, por cima do óculos. Ele levantou o olhinho assim e falou assim pra mim: brasileira? Aí eu disse assim: sim, doutor, brasileira. E aí ele falou: do Brasil? Eu disse: sim, doutor, eu sou brasileira do Brasil. E aí ele me perguntou uma coisa que eu não entendi. Ele falou assim: fubó? Aí eu falei: fubó? E ele repetiu: fubó? Eu comecei a ficar nervosa. Eu falei: meu Deus, esse homem deve estar me perguntando alguma coisa, deve estar pedindo algum documento meu, alguma coisa que eu não tô entendendo, né? Falei: doutor, eu não estou entendendo. Comecei a ficar nervosa. Será que ele tá pedindo meu prontuário, alguma coisa que eu não tô entendendo? Falei: doutor, não tô entendendo. O que é fubó? Aí ele falou assim: você gosta de futebol? Aí eu fiquei mais tranquila. Eu falei: doutor, futebol, mas é claro que eu adoro futebol. Gente, nós somos conhecidos no mundo inteiro como os melhores, não é? Nós somos os melhores, nós temos essa fama e eu não quero que, né, tirar a ilusão do povo de que todo mundo gosta de futebol. Aí eu falei: mas é claro que eu gosto de futebol, doutor, claro. A gente é brasileiro, nós somos os melhores do mundo, a gente ama futebol, é claro que eu gosto de futebol. E aí ele ficou tão animado, que ele tava com aquela cara séria assim, ele já... ela gosta mesmo de futebol. E aí, ele falou assim pra mim, perguntou, né? Qual o seu jogador preferido? Gente, eu na hora não me veio nenhum nome, nem o nome do Neymar, gente. O que veio na minha cabeça foi o Pelé. A primeira coisa. Aí eu falei: eu não posso falar Pelé porque já é das antigas, tá meio ultrapassado, né? Aí eu parei assim por alguns minutinhos, porque ele me pegou assim meio que de calça curta, não sabia muito bem o que responder. Aí eu falei: eu gosto do Alex. Porque o Alex é um jogador de futebol, Alex de Souza. Acho que ele já jogou no Palmeiras, se eu não me engano.
Ele tava jogando no Curitiba esses tempos atrás, agora parece que ele aposentou, não sei. Mas ele jogou por muitos anos num time turco, o Fenerbahçe, que é inclusive o time do Tolga, o meu time também. E os turcos amam o Alex de Souza, amam muito. E aí foi o que veio na minha cabeça ali naquela hora. Eu falei, eu gosto do Alex. Aí ele, o Alex, legal. E qual outro que você gosta? Gente, é sério, não me vinha nome de jogador nenhum, nem o do Neymar, que é o mais famosinho, né, da atualidade. Aí eu fiquei tudo assim, Falei, olha, doutor, eu gosto muito do futebol, adoro assistir futebol, gosto muito. Mas eu não conheço muito dos jogadores não, sabe? Eu não sei muito o nome deles, não sei. Não sei. Agora vamos ver os meus exames aí, que vamos pro que interessa. Já quis mudar de assunto, porque, gente, eu não gosto de futebol. Não gosto, assim, não é uma coisa que eu amo. Eu gosto de assistir jogo da Copa, quando é o Brasil que tá jogando, assim, olhe lá, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Essa, na minha experiência vivendo aqui na Turquia, tá no topo da lista. Quando eu falo que eu sou brasileira aqui, a primeira coisa que eles falam é do futebol. Futebol, Alex de Souza, você gosta do Alex? Você conhece o Alex? Você conhece o Neymar? Como se a gente fosse tudo vizinho, sabe? Aí eu não conheço o Neymar. O Alex eu já conheci ele. O Alex eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas eu falo, não conheço não, é muito interessante. Outra coisa que eu sempre escuto dos turcos é: você não tem cara de brasileira, você parece turca. Aí eu falo, eu pareço turca? Você parece turca. Eles não acreditam quando eu falo que eu sou brasileira, de verdade. Já perguntaram se eu era da Alemanha, já perguntaram se eu era da Ucrânia. E eu digo, não, eu não sou da Ucrânia, não sou da Alemanha, não sou turca. Eu sou brasileira. Eu acho que é por conta da minha cor de pele. Sabe por quê? No dia do meu casamento, quando eu fui lá pro salão fazer o meu cabelo, fazer o meu penteado, o hair stylist, olha que coisa chique, o cara que fez o meu cabelo, gente, ele é um homem viajado, ele tem especializações, né, de coisa de cabelo na Europa, gente, ele faz vários cursos pela Europa, ele é famosinho no Instagram, ele é, acho que o melhor cabeleireiro aqui da minha região, vive aí fazendo curso na Europa, então você vê que não é um cara desatualizado, né? Ele tava lá fazendo meu cabelo no dia do meu casamento, e aí ele ficou em choque quando eu falei que eu era do Brasil. Aí ele também falou, achei que você era alemã. Aí eu falei, não, sou brasileira. Aí ele perguntou assim pra mim, ué, mas no Brasil não são só negros que vivem lá? Aí eu falei pra ele, não são só negros no Brasil, né? O nosso país é uma mistura de povos e tudo. Aí ele falou, é porque todos os jogadores de futebol que eu vejo, né, quase todos eles são negros, então eu sempre pensei que brasileiro fosse negro. Não é só negro, não, temos de tudo. É uma mistura linda de raças. Isso também é muito interessante. Outra coisa que também sempre perguntam pra mim é qual idioma que a gente fala, se a gente fala espanhol, e quando eu falo que não, a gente fala português, eles ficam meio, português? Mas você fala português, mas não é espanhol? Aí eu falo, não, é português. Aí eles perguntam, nossa, mas o português então parece com o espanhol, né? Aí eu falo, lembra um pouquinho, mas é outro idioma, né? Não é espanhol. E eles acham isso muito curioso, porque eles têm plena certeza que no Brasil se fala espanhol. Então, é basicamente isso que eu sempre escuto de todo mundo aqui na Turquia quando eu falo que sou brasileira. Aí, sempre que a gente começa essas conversas, né, quando a pessoa fica surpresa, você é do Brasil, e aí a gente começa uma pequena conversinha ali, eu sempre pergunto para os turcos, o que você sabe do Brasil? E o que eles sempre me falam é do Rio de Janeiro. Eles acham, inclusive, muitos aqui, que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil, onde tem o Cristo e tal. E lá eu falo, não, o Rio de Janeiro não é a capital do Brasil. Não, como assim? Sempre achei que fosse. Não é. Vocês estão meio desinformados, não é.
E eles sempre me falam também do carnaval. Ah, o carnaval, o samba, o samba, o samba. Eu falo, o samba. Então, sempre que eu pergunto para os turcos o que eles sabem do Brasil do samba, o Rio de Janeiro, o carnaval e o futebol, né, gente? É essa a imagem que o povo tem do Brasil. Então, essas são as minhas experiências quando eu digo que sou brasileira aqui na Turquia. Agora, então, vamos saber das outras meninas o que elas ouvem por aqui. Tô muito curiosa. Vamos conferir? Quando eu digo que sou brasileira na Turquia, a primeira coisa que acontece é uma espécie de incredulidade, se é que essa é a palavra certa, porque os turcos têm a mania de perguntar se você é mesmo de onde você é. Então já aconteceu várias vezes, principalmente quando eu mudei pra cá, e eu era um pouco menos acostumada com os costumes. Eu acredito que hoje em dia, depois de anos morando aqui, eu esteja mais dentro do padrão, mas antes eles perguntavam, você tem certeza? É isso mesmo? Como se eu estivesse mentindo que eu sou brasileira. E aí, quando eu confirmo que eu realmente sou brasileira, eles perguntam se eu sou do Rio ou de São Paulo, já que infelizmente eles não conhecem outros lugares. Eu confirmo que eu sou do estado de São Paulo, mas do interior, e daí eles começam a me dar referências de coisas que eles conhecem do Brasil, como Alex de Souza, que é um jogador de futebol muito popular aqui, e a Adriana Lima, que também é uma modelo brasileira muito popular aqui por conta de algumas propagandas comerciais de TV que ela fez para algumas marcas aqui, como a Vit, por exemplo, a Gillette, enfim, né? Outra coisa que acontece muito quando eu digo que sou brasileira, eles perguntam se eu sou de família turca. Talvez porque hoje em dia eu já fale turco. Então eles perguntam. Eu me sinto super orgulhosa, né? Porque significa que eu não tenho muito sotaque, apesar de eu ter um sotaque um pouquinho carregado. Eles perguntam se meu pai ou se minha mãe é turco. E eu tenho que explicar toda a minha árvore genealógica, minha relação com o país. Mas eu nunca sofro nenhum tipo de preconceito. Nunca sofri nenhum tipo de experiência xenofóbica aqui. Também nunca fui assediada nenhuma vez. Sempre fui extremamente respeitada. E as pessoas que eu conheço fora da minha zona de conforto, que eu diria, por exemplo, a Capadócia, que é onde eu moro, pessoas que eu conheci em Istambul, em outras cidades maiores, Izmir, Ankara, por exemplo, elas nunca me tratam com desdém ou algum tipo de reação negativa. Sempre que eu tô no lugar de comércio, por exemplo, eles sempre vêm com essa conversa do Brasil, me perguntam do presidente atualmente, e também me perguntam sobre as comidas, e no fim a pergunta que eu recebo mais é, e aí, você gosta mais do Brasil ou da Turquia? E eu sempre falo pra eles que eu não posso escolher porque eu amo os dois lugares, aqui é a minha casa e o Brasil é o meu lar, mas que se eu estou aqui até hoje, durante 6 anos, é porque sim, eu gosto muito da Turquia. Quando eu falo que eu sou brasileira aqui na Turquia, a primeira coisa é que as pessoas ficam um pouco espantadas e falam, brasileira? Não, acho que você não é brasileira não, porque você é tão branquinha, você tem olho claro, você não tem cara de brasileira. Todo mundo fala que eu não pareço brasileira, porque aqui na Turquia eles acham que as brasileiras são morenas, né? Que assim, no geral, as brasileiras são morenas e que tem cabelo enroladinho. Tanto é que quando eu fui no cabeleireiro, ele falou assim, mas você é brasileira, você não tem cabelo enrolado. Eles acham que as brasileiras todas têm cabelo enrolado. Enfim, é assim que eles imaginam as brasileiras aqui. E aí eu já expliquei mais de 1000 vezes para várias pessoas que no Brasil tem gente de toda cor, de todo tipo de cabelo, porque geralmente o que eles veem aqui na televisão é o carnaval. A maior referência que eles têm no Brasil é o carnaval e o futebol. Tanto é que a segunda coisa que eles mais me falam é o seguinte, você conhece o Alex de Souza? Gente, eles são apaixonados com o Alex. Aqui tem até estátua do Alex, então assim, todo mundo me pergunta se eu conheço o Alex. Eu não conhecia o Alex até eu chegar na Turquia e fiquei conhecendo ele porque todos os turcos me falam do Alex. Eles já logo me falando, o de Souza, o Alex de Souza, você sabe quem que é o Alex de Souza? E eu fico, não, porque eu não assisto futebol, não entendo nada de futebol. Tem outros jogadores também que eles perguntam, mas geralmente é o Alex de Souza que assim, é a primeira coisa que eles falam. E bom, gente, a terceira coisa também que eles falam muito é sobre a Adriana Lima. Gente, todo mundo conhece a Adriana Lima aqui. Eu não conhecia, eu fui conhecer depois que eu vim pra cá também. A única modelo famosa que eu conheço é a Gisele, mais nenhuma. Então eu fiquei impressionada como que os turcos amam a Adriana Lima. Muita gente me fala da Adriana Lima, muita gente comenta sobre a Adriana Lima quando eu falo que eu sou brasileira. E esse é um clássico também, né? O pessoal vira e fala, ah, você fala espanhol?
né? E aí eu falo, não, lá no Brasil a gente fala português. Outra coisa muito interessante que eles me perguntam é sobre as novelas brasileiras. Aqui tem um termo que chama pembé de zi, que significa novela rosa, que são essas novelas estilo novela mexicana, que tem muito drama, muito carão, tem aquela vilã estilo Paola Bracho. Essas novelas ficaram muito famosas aqui na Turquia, mas todo mundo acha que essas novelas são novelas brasileiras. O que eles não sabem é que são novelas mexicanas. As pessoas sempre me perguntam se eu conheço a novela Marimar, Maria do Bairro, Rosa Linda, entre outras novelas que são mexicanas, mas o povo pensa aqui que é novela brasileira. Então várias pessoas já me perguntaram, e aí eu explico, falo, olha, no Brasil passa essa novela sim, mas são novelas mexicanas e não novelas brasileiras. A única novela assim que eles já me perguntaram e que eu tenho certeza que é brasileira é Escrava Isaura, porque Escrava Isaura também passou aqui na Turquia. Ece'ne söz vermelisin. Neden? Nereye gidiyorsun? Sadece birkaç gün için gidiyorum. En çok bir hafta kalırım. Ama neden? Ne olursa. Ah, gente, com menos frequência, isso aí não é tão frequente, mas já ouvi também. As pessoas perguntam das favelas e perguntam das máfias. Muita gente que pergunta, fala, nossa, no Brasil é perigoso, tem muita máfia, tem muito roubo. Tem algumas pessoas também que questionam essa questão do roubo, da máfia, das favelas. Esses comentários aparecem com menos frequência, mas teve algumas pessoas que falaram e perguntaram isso quando eu disse que eu era brasileira. E o último da minha lista, gente, mas não menos importante, é o carnaval e futebol, né? Todo mundo, quando eu falo que eu sou brasileira, já logo vai falando de carnaval, de futebol. Eles também costumam lembrar do Cristo Redentor. Muita gente já me falou da estátua do Cristo Redentor. E Rio de Janeiro, né? Que é a única cidade que todo mundo conhece. É o Rio de Janeiro. E algumas pessoas também conhecem São Paulo. Mas é impressionante. Os homens conhecem muito mais sobre o Brasil do que as mulheres. Porque geralmente tem muitos homens que conhecem vários jogadores brasileiros, que conhecem vários times do Brasil. Eles sempre me falam os nomes dos times do Brasil, perguntam se eu conheço. Eu não conheço nada de futebol, então eu fico um pouco perdida. Mas, no geral, gente, eles têm uma visão que o Brasil é uma coisa bem alegre, que as pessoas do Brasil são pessoas alegres. É sempre essa visão, assim, de alegria, de festa. Sempre que eu falo que eu sou brasileira, os turcos já colocam um sorriso no rosto, porque eles já associam o brasileiro a festa, coisa alegre, pessoas alegres. Então eu fico feliz, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, tenho muito orgulho que as pessoas saibam que a gente é um povo feliz. E é isso, gente, foi essa minha listinha do que as pessoas falam quando eu digo que eu sou brasileira aqui na Turquia. Uma vez, né, meu marido convidou os amigos dele do trabalho para ir tomar um chai na minha casa. Aí chegando lá, toda conversa vai, chai daqui, chai dali. Ele vai, começa a falar sobre o Brasil, porque eles amam, né, tudo é o Brasil. Falaram sobre o Brasil e falou assim, nossa, mas brasileiro não tem costume de tomar muito chai, eles comem muito café. Eu falei, sim, lá no Brasil tem produção, né, de café, então, ainda mais na minha região aqui em Minas. Aí ele olhou e falou assim, eu pensava que o brasileiro tomava muito café porque ele era alcoólatra. Eu falei, o quê? Aí eu olhei no marido, já, né, já levantei as asinhas, né, já comecei a ficar nervosa, porque eu não gostei, a gente fica, né, sentido. Aí ele falou assim, não, para eles era comum, achei que porque eles tomavam café para acordar de manhã para ir trabalhar, porque diz que brasileiro bebe muito, né, muito cachaça, muito bira, muito cachaça. Aí eu falei, não, não é bem assim, né, aí eu fui lá, expliquei, falei, né, falei com meu marido, e eles tirei aquela imagem, né, porque a imagem é essa, carnaval, samba, futebol e cachaça. E aí eu falei, não é assim, né? Não é por esse lado. Meu marido começou a explicar, meu marido veio em algumas plantações de café aqui no Brasil, mostrou, né, as plantações de café e tudo mais. Aí foi essa, eu achei um absurdo, né, eles falarem isso, chamar um brasileiro de alcoólatra. Porque assim, brasileiro final de semana é pagodes, cervejinha e churrasquinho, né? Ou se não forró, né? Sertanejo universitário e bora na cerveja, né? Depois eu achei engraçado, né? Agora eu acho engraçado. Mas na hora eu fiquei, olha, pancada de brava. Mas isso aí, foi essa uma das coisas. Tem muitas outras, né? Mas essa aí, senão vai ficar, a Dani vai falar assim, vai, sai logo.
Não, a Dani faz, porque a Dani é muito educada. E, enfim, essa aí foi a que eu achei que foi bem engraçada, que me assustou bastante. Então, um beijão por estar aqui com vocês, beijão para vocês aí. A Dani, muito obrigada pela essa oportunidade de estar aqui também. Super, super, aquele abraço bem gostoso para todos. E tudo vai passar, né, gente? Vai tudo certo, tudo vai passar. E convido para depois vocês lá no... Com licença, viu, Dani? Convido vocês também para ir lá no canal. E um beijão, Renata. Bom, gente, quando eu digo que eu sou brasileira aqui na Turquia, eu acabo dando muita gargalhada pelas coisas que eu escuto. É incrível até onde vai a imaginação do ser humano, né? Já me perguntaram uma vez o porquê que as nossas casas no Brasil têm as grades tão altas, os muros tão altos, se é em virtude dos animais selvagens que andam na rua, se é para nossa proteção. E se o governo nos protege, de alguma forma, caso esses animais invadam as nossas residências? Por exemplo, a gente pode matá-los como se tivesse, assim, a gente acordasse e visse uma onça no quintal ou um jacaré. Eu acho muito engraçado essa imaginação que voa longe. Outra coisa que me perguntam também é o porquê que a gente diz que fala português se na verdade a gente fala espanhol. Não seria muito mais fácil assumir logo que a gente fala espanhol e ficaria muito mais fácil das outras pessoas entenderem. E outra coisa para finalizar, que eu também escuto bastante, acredito que é um diferencial meu aqui, é a confusão, né, quando eu digo que sou de Brasília. Em turco se pronuncia Brasil, o nosso país, Brasília. E quando eu falo que eu sou de Brasília, eles acham que eu estou falando do país e que eu não estou entendendo o turco que eles estão falando. Que eu não estou entendendo que eles estão querendo saber a minha cidade e não o meu país. Bom, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu poderia ficar aqui horas conversando sobre coisas estranhas que a gente escuta, mas eu estou muito curiosa para saber o que as outras pessoas, o que as outras brasileiras escutam também. Um beijo para todos vocês. Quando eu digo que eu sou brasileira na Turquia, os turcos já vão falando, gente. Brasília, Ronaldinho, Alex de Souza, futebol. O que os turcos querem saber é de futebol. E, aliás, eles me dizem nome de jogadores que nem eu sabia da existência. Então é isso que importa pra eles, gente, é o futebol. E um beijo a todos vocês aí do canal do Mundo da Dani. Beijo. Mua. Quando eu digo que sou brasileira na Turquia, me perguntam se no carnaval todas as pessoas saem fantasiadas nas ruas. Quando eu falei que eu era brasileira na Turquia, o que eu escutei dos turcos primeiro da família foi Saç çok güzel. Mas assim, Saç é meu cabelo, né? Como se assim, todas as brasileiras tivessem esse cabelo. Tipo, ela é brasileira, tá explicado esse cabelo, tal, né? E da uma outra vez eu fui de trança. E aí eu conheci uma amiga de assim, e ela falou, Brazilian Girl! Você pode me ensinar a fazer essas trancinhas? Você pode fazer essas trancinhas em mim? Aí eu ia respirar pra falar pra ela que, tipo, não poderia, porque não teria o cabelo que eu usei pra fazer as tranças só no Brasil, né? Aí ela, você pode me ensinar a sambar? Não, porque eu quando danço turco, aí começou a me mostrar os vídeos das mulheres dançando assim, dança do ventre. E ela falava, eu só consigo mexer em cima, olha, eu só consigo fazer isso. Você pode me ensinar a sambar, que aí eu vou conseguir mexer embaixo, não sei o que. Eu, gente, ela quer que eu ensine ela a sambar, tipo, você é brasileira, você sabe sambar, você me ensina, tipo. Outra coisa que foi engraçada também foi o vozinho de Yassin, bem velhinho, tradicionalíssimo, né? Tomando café da manhã, me conhecendo. Aí o Yassin falou, ela veio do Brasil, né? Aí ele, e ela tem família? Porque pra ele o Brasil é um monte de gente solta correndo no mato, né? Com certeza.